E hoje nosso cenário é esse aqui, ó. Olha que coisa linda. Tá muito frio. O cenário da nossa varanda é muito lindo. Somos do canal Perdidos em Portugal. Então, pessoal, estamos aqui hoje para falar para vocês o que aconteceu quando a gente chegou em Portugal. E vamos começar nosso vídeo hoje com a vista do pôr do sol mais lindo de Portugal, que é da nossa varanda, tá? Aqui do lado. Isso aqui é o pôr do sol. Não tem montagem, não tem nada, enfim, graças a Deus por essa vista e por tudo. Mas então, vamos lá, vamos direto o que aconteceu quando a gente chegou em Portugal. Para quem não sabe, quando a gente chegou em Portugal, a gente passou 3 dias em Lisboa. O tempo de turista mesmo, a gente foi dar uma turistada mesmo em Lisboa, descansar um pouco, enfim, já tinha passado muito tempo se planejando naquela tensão pré-viagem. E quando a gente chegou em Lisboa, a gente foi conhecer o oceanário, foi dar uma passada, uma turistada, e como a gente não conhecia nada, sem internet, e o idioma, apesar de ser parecido, pra gente era muito complicado entender o que eles falavam. E enfim, a primeira história engraçada, o primeiro perrengue que a gente passou foi o que deu nome ao nosso Instagram, por isso que é Perdidos em Portugal. Então escuta. E a gente vai explicar agora pra vocês, eu não sei se a gente já falou, mas enfim, quando a gente chegou em Lisboa, a gente foi para uma praça lá, a gente tava no centro mesmo de Lisboa, e foi uma praça que era, deixa eu ver, acho que era 5 minutos do hostel onde a gente tava, e a gente 5 minutos andando em linha reta, e a Esther falou: Vinícius, eu queria ir lá na Subway comer alguma coisa. Eu disse: então vamos, amor, como era por trás de onde a gente tava, vamos pela rua de trás, que a gente chega mais rápido. Só que é tudo parecido, pessoal, é a mesma coisa, as ruas, tudo parecido, só que eu tava no modo navegação offline do celular e deixei. E a gente indo pela rua de trás, a distância de 5 minutos da praça pro hostel onde a gente tava, a gente gastou quase 2 horas, isso de noite, no frio. Davi está com fome, está quase me matando, e a gente acabou se perdendo mesmo. E depois, quando a gente foi criar o nosso Instagram, alguma coisa para passar para vocês aquilo que a gente gostaria que tivesse, foi então de onde surgiu o nome Perdidos em Portugal. Então, assim, quando a gente tava lá perdido, mas como porque vocês não foram em algum canto e não conectou o Wi-Fi. Primeiro, que o celular do Vinícius descarregou. O meu, eu já saí do hostel, já tava descarregando. Essa é iPhone. E o que salvou a gente foi que o rapaz do hostel tinha dado um mapazinho, não foi? Um mapazinho. Mas só que mesmo com o mapa a gente ainda tava meio perdido. E a gente não sabia onde a gente tava. E a gente procurou, perguntou onde a gente tava, que ponto era aquele que a gente tava, que era um canto bem bonito. E o rapaz disse, a gente procurou lá no mapa e disse, aí resumindo, né, que meu celular descarregou, o de Vinícius descarregou, que o salvou foi o mapa. E também o pessoal falava as coisas e explicava um quilo, eu não entendia uma grama, eu não entendia nada, velho. Tipo, eles falavam assim, ó, pá, anda cá, anda ali, e tipo, eu só fazia balançar a cabeça, mas sem entender nada, pessoal. Vocês têm noção do que é estar com a mulher, um filho, no frio, isso era o que já tinha escurecido, eram as 7 horas da noite, com fome, e tá perdido em outro país, sem saber como é que você vai voltar para onde você tava. Foi complicado. E, gente, para não acontecer isso com vocês, né, a gente tem uma solução também, né, que é o Salvador da Mel, que a gente tem uma parceria com eles, que eles deixam seu chip já no aeroporto, né, para você não se perder que nem a gente se perdeu e tá nesse perrengue, né? Então já garante teu chip. Então, teu chip já com internet, tá? É por isso que o nome do cara é Salvador, irmão. Ele vai te salvar de se perder dentro de Portugal. Vocês têm noção do que é isso? Então, assim, essa é a parte engraçada. Agora vamos pra parte séria, né? Do que aconteceu com a gente. E vamos... a gente brinca assim, mas de início foi bem difícil. E segue aí no próximo vídeo, que a gente vai estar explicando mais pra vocês o que aconteceu com a gente. Tipo, quando a gente chegou, depois dos 3 dias, a gente veio pra Braga e ficou num quarto partilhado lá com meu primo, onde tava, enfim. E foi, entre aspas, esse período de
como um choque de realidade, foi a parte mais difícil, e eu fui em busca de trabalho, não estava conseguindo trabalho na minha área, e fui em busca de outros cantos. E uma coisa que eu até não tinha falado para a Estela, só falei depois, eu fui para uma entrevista de emprego em Viana do Castelo, que era a 40 quilômetros daqui, e eu só estava com o dinheiro contado, e quando eu cheguei no ônibus para pagar o valor, para ir fazer a entrevista, a passagem era um pouco a mais do que a metade que eu tinha, então, tipo, não dava para ir e voltar. E o que é que eu fiz? Eu fui com a fé em Deus, que graças a Deus eu sempre tive fé em Deus, e fui, só que na volta o dinheiro não dava para eu voltar, e o dinheiro que eu tava, eu cheguei pro motorista e falei, ó, eu com esse dinheiro eu consigo chegar até onde? Ele me deixou a 11 quilômetros daqui, de onde a gente estava, aqui do centro de Braga. Então, isso foi um dos primeiros desafios. Eu vim andando 11 quilômetros a pé, eu saí de lá, era 3 horas, vim chegar em casa, era quase 6 horas da noite. Esteve me ligando, preocupado, enfim. Mas graças a Deus deu tudo certo, e eu sempre tive muita fé em Deus e entreguei nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que se fosse para passar por tudo que a gente passou, para conseguir chegar onde a gente chegou hoje, eu faria tudo, e a gente sofreria tudo junto de novo outra vez, porque graças a Deus valeu muito a pena e vale a pena hoje. E para muitos que não sabem também, a gente que no Brasil vive de um salário, né? Infelizmente não deu pra gente juntar tanto dinheiro, né, pra trazer. Então a gente tem até um vídeo aqui, quanto a gente trouxe. Então, assim, de início foi bastante complicado, que a gente teve de pagar documento, isso e aquilo. Então, sempre que eu dou um conselho pra vocês, venham planejado financeiramente, se planejem bem, não venha na loucura como a gente veio, né, mas com criança. Então, assim, se planeje bem, faça um bom planejamento, faça um planejamento psicológico também, que é necessário, que não é fácil, não é uma coisa que eu digo, imigrar não é para todo mundo. Então, assim, se planeje bem, planeje seu psicológico, se planeje financeiramente, né? Porque o dinheiro que a gente veio, meu boa tarde pro cara lá do quarto foi 700 euros, sem contar no que a gente já tinha gastado em Lisboa. E isso acabou que, foram quase uma semana sem trabalhar, e foi uma semana que eu deixei de ganhar dinheiro, enfim, mas é o que Steph falou. Se eu não tivesse com o psicológico preparado, a gente teria voltado no primeiro mês ou na primeira semana, nos primeiros 15 dias a gente tinha voltado, porque realmente é difícil. Mas a parte financeira, se você estiver bem preparado, você não vai passar pelos perrengues que a gente passou. E hoje em dia, graças a Deus, estamos aqui contando nossa história para vocês. E assim, a gente passou 3 meses no quarto, né, Vinícius? Passamos 3 meses no quarto. E nesses 3 meses, depois que o primo de Vinícius foi embora, o dono do apartamento ficou meio chateado e deu um prazo pra gente sair do apartamento. Quase expulsou. Isso quase expulsou a gente, então a gente não estava basicamente com dinheiro suficiente para arrendar um apartamento. E mais com criança aqui não é fácil, gente, não é fácil. Arrendar um quarto, já é difícil arrendar um quarto para casal, principalmente com criança, que é mais difícil ainda. Então, assim, ele deu um prazo pra gente, era 6 horas da noite, e a gente tinha que sair de 9 horas da noite. Então ele deu esse prazo. E a gente ficou desesperado, tava com a mala toda pronta, sem saber pra onde ia. Graças a Deus, uma amiga que a gente fez desde do Brasil. Um anjo. Um anjo enviado de Deus, né? Mesmo sem ela conhecer a gente, assim, conhecia, mas não tão aprofundado. Não tinha intimidade. E a gente foi pra casa dela, ela deixou a gente lá até a gente arrumar um cantinho pra gente. E graças a Deus, Deus não deu. Esse apartamento e essa vista de novo. Olha a vista do pôr do sol, velho. E assim, foi bem difícil, a gente também já tava sem esperança de arrumar um apartamento, porque tá bastante difícil, então e também muito caro. Assim, a gente ficou desesperado, a gente dizia, a gente vai visitar, mas o dono não vai ligar pra gente. E aqui, como eu já tinha feito um vídeo pra vocês, quando a gente saiu, eu disse, pronto, esquece, esse daqui não é da gente. E a gente foi
sem esperança, né? Não, eu sempre, como eu falei, eu sempre tive fé em Deus e tive esperança. E uma coisa que eu disse a Esther, que ela é muito ansiosa, meu amor. Entrega nas mãos de Deus. O que tiver de ser seu, tiver de ser nosso, vai ser nosso e ninguém toma. Então, se a gente tá passando por tudo isso, é porque Deus tem algo melhor para nos dar, vai nos dar uma vitória maravilhosa. E hoje em dia a gente tá aqui, faz atenção um pouquinho de novo. A vista mais linda da cidade de Braga. E graças a Deus, hoje em dia estamos aqui passando para vocês o que a gente gostaria que tivesse quando a gente chegou aqui, de dicas, de oportunidade, de indicação. Enfim, muitas vezes eu acho que o pessoal diz, poxa, o Instagram de vocês tem muita divulgação de parceria e aquilo, mas pessoal, é para ajudar vocês que querem vir para cá para ter o suporte que a gente não teve, para ter as informações que a gente não teve. Então, por favor, valorizem o nosso trabalho. E tem muita gente que às vezes até critica, fala besteira, mas isso, graças a Deus, não nos abala, que uma coisa que a gente sempre teve foi foco no que a gente quer. E principalmente quando a gente ajuda as pessoas, o bem vem pra gente dobrado, mesmo se não vir de ninguém, a recompensa vem de Deus. Mas enfim, tudo isso que a gente passa para vocês foi o que a gente viveu, ou o que aconteceu conosco, enfim, é por experiência própria. E é como eu sempre digo, e Vinícius também sempre posta essa frase, que quem passa pelo processo só vive o propósito, quem suporta o processo. Então pega essa dica para você aí, que assim como foi com a gente para chegar até aqui, você, para viver o propósito e ter uma vista dessa, você vai ter que passar pelo processo, irmão. E assim, Deus nos abençoou aqui com esse apartamento. Como tem aqui um vídeo também no YouTube, o tour pelo nosso apartamento, a gente paga 420 de arrendamento. No centro de Braga. No centro de Braga. Se fechar aqui uma porta, forma um T3. Então, é uma maravilha de Deus, que Deus botou na vida da gente. A gente passou por muito sufoco. E assim, pra gente chegar nessa vitória que a gente tem hoje. E não venham pra cá achando que as coisas são fáceis. Tire isso da sua mente. Mesmo você com dinheiro, eu sofri muito em relação à questão de emprego, questão de preconceito, questões de patrões, que até isso que eu tava passando, eu dava graças a Deus e agradecia todos os dias a Deus pela dificuldade que eu tava passando, que eu sabia que Ele ia me dar uma vitória. E hoje em dia, graças a Deus, novamente, meu trabalho, eu tenho o melhor emprego de Portugal. Eu trabalho na melhor empresa de Portugal, graças a Deus. Até nisso Deus me abençoou. Mas andei 11 quilômetros a pé para voltar para casa, numa entrevista de emprego. Trabalhei num lugar onde o cara só faltava... Trabalhei instalando placa de energia solar, subindo 3, 4 andar com um bloco de 40, 50 quilos no ombro. Trabalhei numa oficina de pintura de carro, onde o cara queria pagar uma mixaria e só faltava um chicote para dar em você, para você trabalhar. Enfim, sofri muito também, mas é como eu dizia a Esther, muitas coisas eu não passava para ela já para não aperrear ela, para não perturbar ela, mas eu sempre olhava para cima e dizia, meu Deus, obrigado pelas dificuldades que a gente está enfrentando, que eu estou enfrentando, que eu sei que o Senhor vai me dar a vitória lá na frente. E depois de mais ou menos uns 6 meses sofrendo mesmo, e tipo, chegava sábado e domingo em casa, não tinha nem ânimo de descer na cafeteria embaixo, na pastelaria, para tomar um café com a minha esposa e meu filho. E esse processo do primeiro ano de adaptação, de estabilidade financeira, de estabilidade psicológica, de tudo, é doído, é complicado e é sofrido. Então venham preparados. Se você, independente da sua religião, eu creio que o Deus é um só, então entrega nas mãos de Deus e confia, porque se for de ser seu, vai ser seu, e se não for, Deus vai lhe mostrar o caminho certo. Exatamente. E é isso. Acompanhem aí os vídeos da gente, que no próximo vai ter um relato muito importante para vocês, que a gente vai contar para vocês, tá? E isso vai também servir de lição para vocês e refletir bem antes de vir para Portugal. Bem, a gente não tá botando medo em ninguém. A gente não tá aqui dizendo, vocês estão em Portugal e não tá querendo que outras pessoas venham. Não, gente. A gente só tá alertando para que venham preparados e não aconteça o que aconteceu com essa pessoa que veio para cá, que eu vou contar o relato em outro vídeo quando eu fizer aqui. E a gente não quer que aconteça com vocês. E não quer que vocês passem pelo que a gente passou, tá? Então, e a gente não vai estar falando de ninguém, tá? Desculpa. A gente não vai estar falando de ninguém. Exatamente. E assim, é o que eu sempre digo. A gente tá aqui para ajudar vocês.
e passar o que a gente não teve. Então tudo que a gente passa aqui, o que a gente indica pra vocês é pra ajudar vocês. E até as coisas que a gente fala, se não for experiência nossa, é de pessoas próximas a gente, que aconteceu, que a gente não viveu, mas a gente presenciou. Jamais a gente vai contar a história, é porque Pedro Álvares Cabral foi pro Brasil e roubou o ouro da gente. Não, irmão, a gente não tava lá. Então a gente não pode falar baseado no que os outros falam, no que os outros dizem. A gente fala por experiência própria. E outra, venham preparados pro frio, porque isso aqui, ó, essa parte não, mas isso aqui, ó, é frio. Isso aqui é a parte gelada da... A gente sofre mais porque é nordestino, né? Por conta que lá no Nordeste o mais frio era quanto? É 50 graus na sombra. Debaixo do pé de manga é 50 graus, irmão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe a curtida de vocês, deixe o comentário e compartilhe aí pros amigos pra ver isso que aconteceu com a gente e que sirva de lição para muitas pessoas, né? E outra, ajudem o nosso trabalho, valorizem, independente se for o nosso ou de qualquer outra pessoa que esteja passando dica de uma forma gratuita para vocês, que estejam dando isso aqui de coração, de entregando tudo para vocês, pessoal, porque querendo ou não, isso é um trabalho nosso também. Isso é uma ajuda que a gente tá passando para vocês, tá? Porque se a gente fosse egoísta, a gente já tá aqui, já tá tudo bem, entendeu? Se deixa para lá. Então, curte, compartilha com os amigos, deixa um comentário, é importante, a gente quer saber o que vocês acham, dicas, sugestões, tudo aí, reclamações e elogio também, principalmente. Pode meter elogio lá também que a gente aceita, tá? Se inscreve, tá? Ativa o sininho pra quando tiver vídeo novo, chegar lá a notificação, tá? Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.